e você vai achar que o problema é o alimento. Ou você vai achar que o problema é que as palavras que Deus te deu foram mentirosas, ou você não teve fé. Ou às vezes você vai achar até que o problema é você não nasceu para viver algo de Deus realmente. Mas o nosso maior problema, o problema que machuca a nossa geração e tem machucado um monte de jovens, e eu não estou falando dos jovens segundo o Ibope, ou segundo o G1, que diz que os jovens cristãos são a maioria hoje no Brasil, não estou falando disso, estou falando dos jovens dessa igreja, que eu conheço, dos que eu conheço, conversa dos que eu ouço falar. O que machuca a maioria é porque a gente vê tudo que Deus quer, tudo que Deus faz, tudo que Deus é, tudo que Deus dá, e quer construir com isso um plano humano, besta, fútil, bobo, que se parece mais com uma série da Disney do que o sonho de Deus nas nossas vidas. Parece mais, sei lá, Hannah Montana, no final das contas, do que isso. Como é que é o nome daquela série da Disney? Eu não lembro o nome agora, que todo mundo dançava. High School Music, óbvio, o nome. Qual será o nome da escola onde todo mundo dança? High School Music. Eu não acompanhei, nessa época eu não gostava das coisas. Mas a gente acha que no final haverá um grande show. E pela primeira vez todo mundo vai nos notar e nos aplaudir. E acha que esse é o final de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Quer um exemplo disso? Quando eu conheço alguém novo, que às vezes veio de outra igreja, ou alguém que está chegando na nossa igreja agora, automaticamente eu sei que eu vou ter que ouvir de um testemunho pessoal que a pessoa já construiu um próprio roteiro. Sofri muito, aí depois mudou, aí errei muito, aí venci o pecado, e agora eu estou começando a vencer. Isso daí é um roteiro hollywoodiano, não é a respeito disso. Não no cristianismo. No cristianismo, a nossa própria história, ela mais perde significado do que ganha. E os elementos que fazem a verdadeira diferença na nossa história, os elementos do qual foram compostos por Deus, pode ter certeza, as pessoas não são de aplaudir. Não faz tanto sentido, não é tão legal. E eu quero mostrar isso para vocês, e como que a gente compreende a vida cristã, lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Porque se tem uma preocupação que nós devemos ter hoje, e nós estamos reunidos aqui, eu quero te dar esse conceito. Se você não tem, pega ele hoje e guarda no seu coração. Nós não estamos reunidos aqui para ver qual é que é dessa igreja, não mais. Nós não estamos sentados ouvindo alguém, daqui a pouco a gente vai almoçar, não para ver o que esse lugar tem para me dar. Nós estamos construindo uma igreja. E nós estamos construindo o que vai ser a igreja dos nossos filhos, ou das gerações mais jovens que vão vir depois disso. O que vai ser a igreja para ele? Bom, você faz parte, você está construindo. Eu fico muito constrangido quando eu converso com pessoas que parece que estão falando com o RH da igreja. Não, porque a igreja não faz isso, ela não faz aquilo. Beleza, só que essa igreja é a gente. E quando eu falo que é a gente, eu não estou querendo só dizer, vai lá e pinta uma parede. Não, acha mais, busca mais na Bíblia e fala, isso daqui a gente está deixando passar. Reclama mais. Ao mesmo tempo se dá mais. Ao mesmo tempo ama mais. Olha para as realidades que existem dentro de uma igreja e as coisas que você vê na palavra que falta e planta na terra e deixa crescer. Cara, eu lembro lá atrás quando a Rock começou, as coisas que a gente queria que existissem e que não eram tão normais. Não era normal você poder ir para uma célula ou para outra quando você quisesse. Não era normal a pessoa não estar mais numa célula e parecer que ela ainda faz parte de casa. Não era tão normal. Mas a gente queria que fosse normal. A gente queria que os vínculos fossem normais. E aí eu me lembro que no final do ano alguém falou assim para mim, então eu vou para tal lugar no final do ano, não tem nada a ver com a galera que está hoje na célula, não tem nada a ver com a galera que está hoje na igreja, mas é de alguém que esteve aqui, eu não sei se você vai gostar. Eu falei, cara, foi por isso que a gente lutou. Mas se planta coisas da palavra no lugar onde você está. Lá na sua célula, na sua casa, na sua família, você planta coisas da palavra naquele lugar e vai levar tempo para que elas frutifiquem, mas é para isso que nós estamos aqui. E agora eu quero te falar sobre coisas que foram plantadas a partir de Deus e que devem frutificar e devem ser maiores do que nossa visão mundana das nossas próprias vidas. Olha só o que diz em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3. E o nome dessa palavra é o homem de Deus. E você vai descobrir por quê. Sempre oramos por vocês, isso Paulo dizendo, né? E damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado nos céus. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? Vocês ouviram a mensagem de Deus, ouviram a respeito daquilo que vai acontecer quando Jesus voltar. Vocês ouviram a respeito do Maranata e da vida no céu. E isso deu esperança a vocês. E a partir daí vocês começaram a viver bem. Paulo está elogiando pessoas que vivem. E ele está falando que elas só vivem de maneira legal porque elas estão de olho em uma coisa. E essa coisa é como elas vão casar. Paulo está dizendo que elas começaram a viver bem em Deus e começaram a viver como Cristo e espalhar a mensagem de Cristo, porque elas estavam vivendo com expectativa em algo que aconteceria. E esse algo é o TCC delas. É o emprego. É o dia em que o salário delas ia passar de R$3.000. Não é nada disso. O que movia essas pessoas a se manifestarem como Cristo na terra e trazerem o céu de alguma forma, não era a vontade delas de ter mega relevância em nada. Era a esperança clara delas a respeito dos céus e da eternidade. Quando nós falamos do homem de Deus, eu quero que você tenha aqui a imagem do homem de Deus, que nós vamos construir durante essa palavra, e depois nós vamos concretizar qual a imagem é essa. Mas quando nós falamos dessa imagem de homem de Deus, ele precisa vencer algumas coisas. E o homem de Deus, uma das coisas que ele mais vence é o tempo. Porque você fica olhando para a sua própria vida, e é engraçado porque eu lido com adolescentes, e eles estão ficando velhos, e aí eles já estão entrando, alguns estão começando a entrar na jovem vida adulta, ainda são muito jovens, mas já têm suas responsabilidades, e o cara com 18 anos, 19 anos, 20 anos, às vezes entra numas crises de, ainda não sou rico. Isso é muito besta. Contar para ele que ele nunca vai ser, será que ele vai ficar triste? Não tem problema. Sinto dizer, a maioria de nós nunca vai ser rico. Graças a Deus. Não é errado ser rico, mas não precisa, sabe? E quando nós falamos a respeito dessas pessoas que ainda muito jovens têm esse desespero, nós nem estamos falando quando elas chegam perto dos 25 e ainda não casaram. Um novo desespero, de uma nova vida, que é vencida pelo tempo, onde o tempo dita o que ele deveria estar fazendo ou não deveria, onde o tempo vai dizer o que ele deveria estar sentindo e o que não deveria, onde o tempo vai regular a dose de desespero no coração daquele cara. E agora ele está desesperado, agora eu tenho que lidar com um jovem desesperado por coisas que só Deus pode dar. E sabe o que é engraçado desse desespero? É difícil falar com alguém desesperado e tentar colocar Deus como primeiro na equação do cara. Não dá, ele está com muito medo. É a mesma coisa que pegar alguém que está com o corpo em chamas e dar um copo de água para ele beber. Não vai conseguir. Só que está tão desesperado, mas está tão desesperado, que parece até que nem tem um Deus. E a maioria de nós vive isso. Porque quando nós começamos a olhar as coisas que realmente valem a pena na vida, a gente olha para o próximo passo. E eu não quero ignorar o seu próximo passo. E eu declaro que o seu próximo passo vai ser abençoado. Se o seu próximo passo é se formar, em nome de Jesus vai se formar bem. Se o seu próximo passo é ganhar mais que R$3.000, em nome de Jesus você vai ganhar. Se o seu próximo passo é se casar e se casar bem, em nome de Jesus você vai se casar. Mas nunca devemos tratar essas coisas como final de coisa alguma, como a esperança que nos acorda e nos dá paz para dormir. Os olhos desses homens olhavam para um final e o desejavam. E o que acontecia dali até o final é percurso.
Agora eu quero te dizer, você trata a sua vida como um percurso, ou trata como um sonho que tem que ser realizado a todo custo? Ou se certas coisas não acontecerem e Jesus voltar, ficou faltando algo. Não ficou faltando algo, nós não temos mais uma vida. Não ficou faltando algo, não é mais a respeito de nenhum de nós. Não ficou faltando nada, não temos mais protagonismo na nossa própria história. Paulo está falando, e a gente vai entrar ainda mais no texto, mas ele está falando de gente que está vivendo esperando acontecer, e por saber que vai acontecer, está bem, e está rasgando nota de 100. Ele vai falar em outra epístola de um povo que era roubado, e era assaltado, e tiravam tudo que eles tinham, e eles voltavam para casa felizes, porque o que realmente importava ninguém podia tirar. Agora, se você é assaltado e roubam o seu J7, você volta para casa se perguntando onde Deus mente e onde Ele fala a verdade. O que nessa vida tem que servir de parâmetro para dizer se Deus está certo ou errado? O que na sua história tem que servir de parâmetro para falar se as promessas dele são verdade ou não? O que nessa vida, onde tudo é temporário e tudo morre, uma lei desse mundo, tudo morre, você enquanto está sentado aí quietinho, está morrendo, seu corpo está morrendo, graças a Deus. O que no mundo onde tudo morre é parâmetro para dizer a respeito de um Deus que é eterno e bom, e olhou para o mundo em putrefação, e nos deu a maior de todas as certezas: ele vai morrer, mas por causa do que meu filho fez, vocês não. Nós não temos como presente de Deus garantia de 100, 50 ou 200 anos nessa terra. Nosso presente de Deus que nos foi dado é a certeza de que a gente não vai ficar aqui, graças a Deus. E existia um povo que tinha clareza disso, e isso deixava eles enlouquecer com tranquilidade. Olha só, a partir do versículo 7, diz assim: vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, nosso amado colaborador. Ele é um servo fiel de Cristo e nos tem ajudado em favor de vocês. Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Existe algo que nós podemos fazer pela vida das pessoas, e esse algo é importante, que é colocar o coração delas na eternidade. É colocar o coração dessas pessoas que fazem parte da nossa vida lá longe, onde o ano de 2020, 2021 e 2030 não conseguem alcançar. A gente está falando de Epáfras, ele não tem um livro, o nome dele. Talvez seja o personagem bíblico que menos pessoas tenham dado o nome de filho em homenagem a ele. Eu não sei quem é esse cara, e não estou ligando, mas ele tinha uma mensagem que conseguiu incendiar o coração dessas pessoas em algo que realmente importava. Eu não estou falando que na época ensinar algo para alguém era igual a gente faz. A gente entra no WhatsApp, ensina, faz live, ensina, IGTV ensina, culto ensina, manda um direct ensina. Não, custava tempo, dinheiro e às vezes a vida. Então você tinha pouquíssimo tempo para passar do lado de alguém, esses caras que estavam rodando o mundo, para ensinar algo. E no pouquíssimo tempo ele ensinou pouquíssima coisa, com certeza, mas uma foi o bastante. Eu sei, você que é líder de célula, discipulador, você que só se importa com as pessoas que você está ali perto, às vezes não dá agonia, andar e falar: mano, ninguém está entendendo nada, não é possível. Está todo mundo preocupado com a própria vida, e eu estou com vontade de bater em cada um, até Deus entrar nele, por meio de feridas. Quando eu estava assim, acho que foi sábado eu estava querendo rebutar a vida, o ministério. É sério, eu amo meus adolescentes, mas às vezes o demônio é muito parceiro deles, e acaba com os meus dias. Falei pro Pedro ontem, né? Eu falei: Pedro, vocês têm que parar, mano, de acabar com o meu final de semana. Ele falou: o que eu fiz, mano? Eu falei: mano, o de sempre. Amo muito todo mundo. Mas eles tinham uma mensagem e uma convicção que funcionou melhor do que esses 5 ou 6 anos de discipulado do Henrique numa rede. Uma mensagem que aposto que ele deve ter ensinado por poucos dias. Ele conseguiu colocar algo no coração deles, e fica aí meu desafio como discipulador.
algo que todos os nossos anos de sistemática e todos os livros que nós conhecemos das livrarias evangélicas ou da Conte não conseguem colocar na cabeça de um teólogo de Instagram. Ele conseguiu fazer essas pessoas acreditarem numa coisa que transformavam tanto as suas vidas, que em meio a risco de morte, eles não entravam em desespero e não bugavam. Em meio a ter seus planos frustrados, eles não blasfemavam contra Deus e questionavam a bondade de Deus. Em meio a ter as suas coisas roubadas, eles não se viam perdendo tudo. E a única alegria deles era agora dizer que eles teriam dupla honra e seria restituído cada celular que for roubado. Não, eles ouviram uma mensagem que parecia que todas essas coisas não importavam. Porque se tudo der certo, a gente morre no final e vai para Jesus. E essa era a certeza e a alegria deles. Estaremos com o Senhor. E vivemos hoje como quem estará com o Senhor. Agora imagina se nós, oh Deus, dá para a gente esse dom de Epáfras. Imagina se nós conseguíssemos passar a mensagem para os outros que não tem a ver com o nosso circuito de vida, mas tem a ver com um final, onde Cristo está estabelecido. Nós temos 66 livros e a gente tem spoiler de tudo como vai ser. Cara, as igrejas lá do final não são celeiro de envio. O Brasil vai ser um grande celeiro de envio. Eu acredito em tudo isso de verdade, mas ainda não é o final. Nós estamos vivendo um avivamento? Cara, estamos. Os jovens do Brasil, a grande maioria é cristão, cara. Como que a gente chega nisso? É um avivamento, mas ainda não é o final. Dentro das nossas casas, eu tenho tantos milagres para dar testemunho, dentro das nossas vidas, dentro das nossas redes, mas ainda não é o final. Eu vi jovem que era tão jovem quando entrou na rede, e aí a gente tinha que sair, eu sabia que ia ter que pagar para todo mundo, e gastava todo o meu dinheiro, e aí ia ter que deixar em casa, e ninguém tinha um centavo. Hoje a galera prosperando, cara, eles têm dinheiro, e não é o final. Estou vendo gente casar e ainda não é o final. Nós como Move ganhando amadurecimento esse ano, no último ano que eu não sei explicar como eu me sinto fazendo, o que eu estou fazendo, mas ainda não é o final. E agora nós vamos ministrar a respeito do quê? Quero te dizer, se alguém na nossa célula vai ter fome amanhã, a gente supre isso. Coloca comida na casa da pessoa e está tudo certo. Se alguém precisa de um emprego, a gente dá um corre, manda currículo, fala com a galera da empresa, tenta colocar em algum lugar. Não vamos ignorar coisa nenhuma das necessidades dos outros. Mas não vamos tratar essas coisas como se fosse um final de nada. Porque a nossa vida não vai ser contada por resultados no final de semestre, nem no final de ano. E por mais que eu esteja empolgado com essa década, não vai ser contada no final dessa década. O que nós vivemos e para onde nós olhamos será visto do final, onde Cristo, soberano sobre todas as coisas, é manifesto a nós em verdade, e nós estaremos nele, de maneira plena. A partir do versículo 9 diz assim: por isso, desde que ouvimos falar do seu respeito, não deixamos de orar por vocês, pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade, e também sabedoria, entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto em aprendizado e conhecer a Deus cada vez mais. Eles vivem como se a única coisa que importasse fosse o final. E ainda Paulo está intercedendo para que eles conheçam mais a Deus? Porque agora como eles vão viver e como serão os dias deles, agora com que eles vão gastar o tempo deles, e o esforço deles, e o conhecimento deles, e tudo que eles têm na vida. Agora se o que eles têm na mão são pão, com que eles gastarão esse pão? Se o que eles têm é moeda, o que eles gastarão essa moeda? Ou o tempo, que nós já falamos de vencê-lo, com que eles gastarão esse tempo? Será em conhecer a Deus. E aí vem uma coisa que é muito importante, assim, mas tão importante que ia ser a única palavra que eu ia ministrar hoje, mas eu acredito que o que eu estou ministrando hoje faz parte de algo que Deus quer falar. Essa coisa é agradar a Deus. E eu quero te contar algo que
A igreja hoje em dia tem escondido e fingido que não é importante, mas é agradar a Deus. Antigamente se agradava a Deus para ser salvo. Nós somos salvos por meio de Cristo. E quando nós falamos de salvação, crer que Cristo morreu para nos salvar é o bastante. Mas aí Deus não deixa de existir por isso. Deus não deixa de ser alguém por isso. Deus não deixa de ter vontade de amar o que é bom e odiar o que é mal, porque estou salvo. O fato de estarmos salvos nos tira a responsabilidade de buscar a salvação. Mas Deus ainda ama coisas, Deus ainda odeia coisas, Deus ainda deseja que nós amemos o que Ele ama e que a gente odeie o que Deus odeia. Então, no que gastamos a nossa vida até o fatídico dia da volta de Cristo? Amar o que Deus ama, odiar o que Ele odeia, fazer o que Deus gosta e deixar de fazer o que Ele não gosta. Porque o diálogo de Jesus com o diabo no deserto não foi um diálogo onde o que o diabo queria fazer era convencer Jesus de que Deus não existe. Não tinha como. A vontade do diabo não era convencer Jesus de que Deus é mau. Não tinha como. O diabo pregou que Deus era bom para Jesus. Ah, se você quiser que essas pedras virem pães. O diabo pregou que Deus é bom e poderoso. O que o diabo queria tirar de Jesus era a vontade dele de agradar a Deus. E o que nós mais temos hoje é letargia no que diz respeito a agradar a Deus. Como se Deus fosse um senhor que escreveu um monte de regras e falou: vocês obedecem e no final vocês vêm me contar o que vocês fizeram. Como se Deus não fosse participante e assistente da nossa existência. Como se Deus não estivesse aqui e não estivesse o tempo todo conosco, envolvido em tudo o que a gente faz, mas está em cada coisa. Em absolutamente cada coisa que a gente faz. E em cada ato, proposta, oportunidade e ação, existe uma maneira de glorificá-lo ou ignorá-lo. Não é apenas o pecado de ir contra e ser inimigo de Deus. É o pecado de ignorá-lo. Quando nós vamos falar a respeito de Moisés, Davi, Samuel, Elias, grandes homens de Deus, sabe qual a única coisa em comum entre todos esses homens? Deus, mais nada. O grande homem de Deus, e aí vai uma característica dessa figura do homem de Deus, ele só tem algo que garanta que ele seja um homem de Deus. Deus, uau! Porque estar perante esse Deus e não esquecer de sua existência e de como Ele tem desejos, e de como Ele participa, e de como Ele constrói, e de como Ele não é omisso e não vai embora. Lembrar de que Deus é presente de maneira totalitária e tem uma opinião a respeito de tudo, nos faz caminhar nessa imagem, debaixo dessa sombra, desse homem de Deus. Quero te dizer algo, se saiu um filme novo do Porta dos Fundos, Deus acha algo a respeito disso. E se sair uma música nova e um louvor novo, Deus acha algo a respeito disso. Porque Deus acha algo a respeito de todas as coisas. Porque Deus tem vontade a respeito de todas as coisas. E essa vontade de Deus, ela se manifesta e deixa claro todas as coisas. Agora, o nosso Deus não pode ser ignorado. Porque eu, Henrique, vou achar demais algumas coisas que você fizer. Seu pastor vai achar demais algumas coisas que você fizer. Mas nós somos um crivo muito baixo do que realmente é a vontade de Deus na sua vida. Mas aquilo que o próprio Deus diz e a maneira como Ele participa da sua vida é o crivo máximo para a gente saber se você está desperdiçando ela ou não. Agradar a Deus é um problema para uma segunda-feira. Agradar a Deus é um problema para uma terça, para uma quarta, quinta, sexta, sábado e para o domingo. Agradar a Deus é um problema nosso, pessoal. Que dentro das nossas igrejas não se formem juízes disso.
gente que vai decidir quem agrada e quem não agrada. Já aconteceu isso antes, na linhagem dos fariseus, de Marilyn Monroe. No entanto, nós não podemos nos esquecer disso nas nossas próprias vidas. Temos um Senhor, e nosso Senhor não dorme. Jesus disse que Ele trabalha. Temos um Senhor, e nós vivemos para Ele, e o que Jesus fez foi para que sejamos inseridos nele. Versículo 11 diz assim: oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertencem ao seu povo santo, aqueles que vivem da luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. No momento em que aceitamos Jesus e que nós entendemos a obra consumada de Cristo, nós somos transicionados da realidade humana. Nós não estamos mais dentro de uma realidade humana que expressa a glória de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Se o mundo amanhã descobrir a cura para o câncer, e se for curada a fome no mundo, isso ainda não é o céu. Se for instituída a paz, na época do anticristo será instituída a paz no mundo inteiro, não estaremos ainda no céu. Nós não estamos nesse lugar para torná-lo como referência de que se as coisas estão dando certas ou não. Não é possível que eu acho que Deus está feliz, ou que Deus está mais afim de abençoar as pessoas, pelo que está acontecendo na nossa igreja. Porque no mesmo tempo em outros lugares, pessoas estão morrendo por amar a Cristo. Então ou essa igreja de Jesus é só a gente, e a gente começa a medir por aqui, ou esse mundo não é um termômetro para nada. Ou a nossa vida pessoal não é um termômetro para nada. Mas a imagem desse próprio Deus é um termômetro para todas as coisas. E a busca por Ele, a palavra dEle, o amor dEle, é um termômetro para aquilo que a gente vai fazer com a nossa própria vida. Eu sei que em algum momento das nossas vidas ela começa a dar certo, e a gente começa a achar que Deus está diferente. Eu sei que em algum momento da nossa vida ela começa a dar errado, e a gente começa a achar que Deus está diferente. Mas é bobagem, porque não tem a ver com essa vida. Besteira. Olhar para a imagem de Deus e para o que Deus é, e olhar para a minha própria vida e tentar fazer a matemática dessas coisas, não dá. Porque nós não estamos somados em experiência de vida com Deus. Ele é a própria vida. Nós temos uma, curtíssima, se não fosse por Ele. Deus é a própria vida, perfeito e é amoroso. A gente é gente fina, e de vez em quando. Agora, como que casa essa matemática? De número eterno, e perfeito, e inteiro. E a gente, se fosse traduzir em dinheiro, moedas furadas. E agora vamos calcular, o que dá essa soma? Ou estamos dentro de Deus, e a vontade, desejo, poder, manifestação dele é maior do que a nossa própria vida, ou a gente vai lutar para esse Deus realizar cada um dos nossos sonhos. E só tem uma moeda que garante que a sua vida é a coisa mais importante dessa terra. Henrique, tem como? Hoje eu quero que minha vida seja perfeita. Eu tenho muitos sonhos para realizar. Hoje eu quero que minha vida seja perfeita. Tem coisa que vai ter que ser do meu jeito. Hoje eu quero que minha vida seja do jeito que eu sempre desejei. E se você está falando aí, eu já estou com agonia de perder certos sonhos e certos desejos que eu tenho desde sempre. Tem como eu ter todas essas coisas? Talvez. Não sei se tem. E eu não vou usar minha vida de exemplo para descobrir. Mas eu sei que tem como você entrar nessa tentativa. E o primeiro passo para tentar viver uma vida onde todas as suas vontades são feitas é começar a ignorar a Deus. Faça isso. E aí você consegue lutar pela sua própria vida. Porque se nós fomos comprados por meio de Cristo,
e agora nós estamos reconciliados em Deus por meio do próprio Cristo, nós não ganhamos uma vida, nós a perdemos. Nós somos tomados agora, porque o Deus que outrora era Deus criador, quis te dar liberdade para ser só a criatura. Agora, ser dele, ele deu uma oferta, ele deu um preço, ele te fez uma proposta. Ó, tenho algo aqui para te comprar, salvação eterna por meio do meu filho. Você aceita? Se você se vendeu, meu querido, adivinha só a propriedade de quem você é, que vontades você cumpre, que destino você terá? Não são seus, graças a Deus. E agora imagina só uma vida onde Deus compõe todos os dias futuros. Agora adivinha só uma vida onde estamos em Cristo e agora Ele é o responsável. Bom, talvez você tenha dado sua vida a Deus e tenha dado sua vida a Cristo, mas ainda está com medo. Normal. A gente ainda não tem total revelação do como Ele é bom e de como Ele é perfeito. A gente ainda acha que a cabeça no travesseiro faz sonhos melhores do que a vontade de Deus. No fundo a gente acha, mas a gente vai perdendo isso ao longo do tempo. E como eu não vou ter tempo de ler, mas ainda nesse livro mesmo de Colossenses, Paulo explica, a dor ensina muito bem a gente de que Deus é soberano sobre todas as vontades, principalmente a nossa. E aqui nesse livro, e nesse capítulo ainda, Paulo vai tratar a dor como um dom. Vamos orar por dom hoje? Não quer, né? Agora, quando nós olhamos para a nossa vida e sabemos que ela está na mão de Deus e temos a imagem correta a respeito de Deus, nos submetemos a ela. Quando nós sabemos que nossa vida está nas mãos de Deus, de início a gente pode até ficar com o olho fechado, com medo de Deus fechar a mão. Mas eu quero te dizer, da mesma maneira que você quer que seus sonhos sejam realizados para o seu prazer, e esse é o motivo pelo qual você faz sonhos, o seu prazer. Você bota a cabeça no travesseiro e deseja coisas para ter prazer. Você trabalha e olha na vitrine de uma loja para ter prazer. A gente posta para ter o retorno que a gente tem das pessoas por prazer. Da mesma maneira que nós temos um fim em todos os nossos sonhos, e esse é prazer, Deus tem um fim em todos os sonhos dele. Ele tem um motivo para sonhar com o que ele sonha. Deus não simplesmente sonha com algo porque ele quis. Ele olhou para você e falou, eu sou grande, ele é pequeno, vai ter que engolir. Não, Deus tem um motivo para ter os sonhos que Ele tem ao nosso respeito. E eu vou ler com vocês um pouco desse motivo. Lá no versículo 15 de Colossenses capítulo 1 diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, os governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. E isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo, por meio da morte do Filho, no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Sabe os sonhos de Deus? Aqueles que ele tem quando você agora está nas mãos dele. Sabe os nossos sonhos que tem como fim prazer? Os sonhos de Deus têm como fim a Cristo. Os sonhos que Deus tem na nossa vida têm como fim a imagem de Cristo sendo glorificada. E nós
sendo entregues de novo a Ele. Os sonhos de Deus na minha e na sua vida tem como fim sermos devolvidos a Jesus. Quando eu disse que essa palavra teria o nome de homem de Deus, não é como sermos o homem de Deus, mas é do único que é realmente o homem porque se fez de Deus, e é Cristo. Não estamos aqui para ser o homem de Deus, mas para ser dados ao homem de Deus. Somos o presente das suas próprias ações. Deus teve ações que fez com que Ele nos merecesse. Jesus fez algo para nos merecer. Isso é humilhante. Lembra um dia que a gente estava no início de um culto, desses primeiros cultos aqui fora, e estava cheio de folha aqui. Aí o pastor estava lá, assoprando elas igual um caça-fantasma, aquele negócio grandão. E aí eu olhei e dá uma vergonha, mano, porque assim, o pastor está empurrando folha, e dá vergonha, porque está tudo errado. Eu falei, não, pastor, não precisa não, sai daí. Não, faça aqui rapidinho, não. Aí fui eu e o Fio lá, ficar lidando com as folhas de maneira patética, mas a gente foi lá. Meu pastor é igual a mim, meu amigo, a gente tem liberdade, não tem porque ter alguma restrição ou uma honra besta com ele. É amor, e dentro desse amor tem honra. E eu fiquei constrangido, e eu sei que a gente fica de ver nossos pastores, pessoas normais, passando por coisas da vida. Agora, por que o próprio Jesus teve que se fazer merecedor de mim? Não é essa a questão. Ele não precisava, porque Ele não precisa da gente. Por que o próprio Jesus teria que ter uma ação que me devolvesse a Ele? Me dá vergonha, porque eu nunca deveria ter deixado de ser dele. Por que o próprio Jesus teve que passar por um circuito de vida humana? Logo eu vou fazer 30 anos, não tenho. Jesus foi até mais do que isso. Eu já estou cansado dessa vida agora. Jesus viveu toda ela e mais um pouco, para ter de volta algo que foi criado por causa dele, por meio dele, e só porque ele quis foi feito, comprar de volta. Cara, o diabo é um nóia. Ele rouba seu celular e te vende de volta. E é isso que acontece com a gente. Mas adivinha? Rouba de capa. Eu gosto muito desse áudio. E adivinha a gente que agora, por causa das ações de Jesus, pode dizer não a sermos devolvidos à vontade dele, ao que ele quer. Quando a gente começa a liderar e ter essa vida de discipulado, a gente quer que todo mundo viva todos os sonhos de Deus. Mas aí depois a gente começa a ter medo de perder pessoas, e machuca muito perder gente. E aí a gente começa a aceitar, só que a pessoa continue aqui. Fala, não, dá para o seu sonho dar uma... Pode ser um pouco do seu jeito, um pouco do de Deus. Até que no final a gente fala, cara, só não transa antes de casar. E o resto a gente finge que não faz mal. Eu quero te dizer algo, cara. Ou você é devolvido para Deus e para cada um dos sonhos dele, ou sua própria vida não vai ter sentido em si mesma. A gente recebe muita gente, mas muita gente que já passou por muita igreja. E se tem uma coisa que me entristece é falar com um adulto que você pergunta assim, onde que você estava nos últimos anos da sua vida e tal, e tá lá o cara, a mulher, marido, filho, aí fica com aquela cara de, não, a gente servia a Deus, que a gente casou, aí parou, agora a gente está voltando de novo. Isso não é vida para ninguém. Me perdoem, mas parou do quê? Parou com o quê? A fim de quê? Onde nossa vida ganha tanto significado, a ponto de olhar para Deus, a vontade de Deus, e falar, Deus, espera só um pouco. Quando Jesus vai usar a parábola a respeito daqueles que foram chamados para um grande casamento, não fala que eles estavam em orgias pagãs e incestuosas. Não, um estava vendendo e comprando, outro estava checando o boi e comprou, o outro estava cuidando do próprio casamento. Agora nós paramos por quê?
Nós queremos ser tirados das mãos de Cristo a fim de quê? De lutarmos pelos nossos próprios sonhos. Não vou contar para jovens e adolescentes que todos os seus sonhos vão ser feitos, porque só os que Deus se comprometeu com eles vão ser realizados. Os demais, em nome de Jesus, não vão. E em nome de Jesus você vai aprender a perdê-los, para que seja devolvida a Deus a autoridade que Ele tem sobre a sua própria vida. Os nossos sonhos românticos e pornográficos, e quando eu falo sonhos românticos e pornográficos, eu quero dizer coisas baseadas no mundo pornográfico, vão nos abandonar. E teremos em nós a paz de amar o que Deus ama e amar as características de Deus em todas as coisas. Os nossos sonhos ambiciosos, que envolvem o nosso trauma de infância, as nossas pobrezas de infância, serão abandonados e colocados dentro dos nossos corações sonhos que têm como parâmetro a humildade de Cristo. Você não vai ter mais tanto trauma da sua pobreza da juventude, a fim de que morrer rico seja a sua única conclusão de vida. A gente pode ser de boa ainda e está vivendo o sonho de Deus. Dá para estar dentro da vontade de Deus, de jantar num Habib's de boa. Não faz mal, não está errado. E se algo acontecer no meio disso, está ótimo. Porque nós vivemos todas as coisas debaixo de um Deus bom. E eu posso te garantir uma coisa: estar de volta nele, com todos os sonhos que lhe competem, e amar aquilo que foi dado por Ele mesmo, é o único fim verdadeiro. É o único que vai valer a pena. É o único caminho a ser seguido. Ser devolvido a Cristo em toda a plenitude daquilo que Ele é.